Você acha que conhece essa história? 23 facadas, a queda de um tirano e palavras grandiosas sobre liberdade. Mas os livros de história se calam sobre o que começou logo depois que o corpo de César esfriou. A morte do ditador não trouxe salvação. Ela abriu as portas para um verdadeiro inferno. Neste texto, mostraremos o avesso da maior traição da antiguidade. Você descobrirá como lutadores pela justiça se transformaram em saqueadores gananciosos, queimando cidades até as cinzas. Contaremos como um jovem doente de 18 anos, que todos consideravam um fraco, superou generais experientes e afogou Roma em sangue de uma forma que nem o próprio César ousaria imaginar. Fatos de gelar o sangue esperam por você. Cabeças decepadas na praça principal, esposas perfurando as línguas de inimigos mortos com seus grampos de cabelo, e filhos traindo pais por herança. Esta é a história de como a paixão insana de Antônio e Cleópatra lhes custou a vida, e como uma assinatura em um pergaminho destruiu uma era inteira. Leia até o fim para entender. Às vezes, a liberdade custa muito mais caro que a tirania. Respirem este ar. Sentem. É pesado, abafado, metálico. Não é o cheiro de incenso que geralmente envolve o Senado. É o cheiro do medo, misturado com o cheiro de sangue fresco derramado sobre o mármore frio. Bem-vindos ao Teatro de Pompeu. Meados de março de 44 a.C. Meio-dia. Foi aqui, neste salão majestoso, que a história acabou de fazer uma curva que custará a vida de centenas de milhares de pessoas. Olhem para este chão. Ele está pegajoso. Poças carmesim se espalham, preenchendo as juntas entre as lajes, e nelas se refletem os rostos assustados daqueles que, há um minuto, se autodenominavam pais da pátria. 23 facadas. 23 buracos no corpo de um homem que se considerava igual aos deuses. Mas deuses não sangam, e Júlio César agora jaz aos pés da estátua de seu pior inimigo, transformado em uma pilha de carne dilacerada. Uma ironia de trincar os dentes. Pompeu, o Grande, que perdeu para César em vida, agora olha com olhos de pedra para sua morte patética. A pedra morta venceu a lenda viva. Mas vamos voltar a fita um pouco. Olhem para esses rostos. Estão vendo? Não são heróis de cartazes. São pessoas assustadas. Em suas togas há punhais escondidos, mas suas mãos tremem. Marco Júnior Bruto, Caio Cássio Longino, Décimo Bruto. Nomes que vocês se acostumaram a ouvir com reverência. Mas agora, nestes últimos minutos antes do golpe, eles não são tiranicidas. São conspiradores. Eles são movidos não apenas pelo amor à liberdade, como gritarão mais tarde, mas pela inveja banal, orgulho ferido e medo. Medo de que amanhã o poder deles se torne uma ficção. César entra no salão. Ele está calmo. Está acostumado a vencer. Ele dispensou a lista com os nomes dos conspiradores que lhe enfiaram na mão no caminho. Lerei mais tarde, disse ele. Um mais tarde que nunca chegará. Ele se senta em sua cadeira dourada. Ditador. Vencedor. Deus vivo. Ao redor dele, o anel se fecha. Parece um pedido comum. Lúcio Tílio Cimbro agarra sua toga, arrancando-a do ombro. Não é um pedido, é um sinal. O que é isso? Violência? Grita César. Em sua voz, ainda soa o hábito de comandar. Mas em resposta, ele não recebe desculpas. Recebe aço. O primeiro golpe é desferido por Públio Servilho Casca. Olhem para ele com atenção. Ele está atrás. Sua mão treme. O golpe sai desajeitado, fraco, acerta o ombro. Não é o golpe de um guerreiro. É o golpe de um covarde que tem medo até da própria sombra. Mas a represa rompeu. O cheiro de sangue os enlouquece. Como uma alcateia de lobos que sente a fraqueza do líder, eles se lançam sobre ele todos de uma vez. Não há lugar para a bela esgrima dos filmes de Hollywood aqui. É uma matança suja e tumultuada. Eles se empurram, atrapalham uns aos outros, escorregam no sangue alheio. Nessa confusão insana, ferem a si mesmos. Bruto recebe um corte na mão.
Cássio atinge Minúcio. O tinir de metal, os grunhidos, o som de tecido rasgando. César tenta revidar. Ele se debate como uma fera encurralada, mas eles são muitos. Seus olhos estão arregalados de horror e incompreensão. Ele busca com o olhar ao menos um rosto amigo, mas vê apenas as máscaras distorcidas pela fúria daqueles que ele perdoou, a quem presenteou com cargos, a quem chamava de amigos. E então ele vê Bruto. O mesmo Bruto cuja mãe ele amava. Aquele a quem ele tratava como um filho. Bruto também está aqui, com a lâmina nua. Dizem que nesse momento, César parou de resistir. Que sentido faz lutar pela vida se a própria vida te traiu? Ele cobre a cabeça com a toga. O último gesto de dignidade. Se é para morrer, que morra como um romano, escondendo o rosto da ralé em que os senadores se transformaram. Ele cai. O baque surdo do corpo contra a pedra. E faz-se o silêncio. Esse silêncio é mais assustador do que os gritos. Algumas centenas de senadores, que não participaram da conspiração, se espremeram contra as paredes. Estão paralisados. Não sabem o que fazer. Fugir? Aplaudir? Implorar por misericórdia? No ar paira a poeira levantada pela luta e o cheiro pesado da morte. Os conspiradores estão de pé sobre o cadáver, respirando pesadamente. Suas mãos estão ensanguentadas até os cotovelos. Seus rostos queimam com um rubor febril. Eles conseguiram. O tirano está morto. A república está livre. Ou não. Liberdade. Devolvemos a liberdade a vocês, gritam eles, brandindo os punhais ensanguentados. Eles os erguem, como troféus, mostrando o aço carmesim aos bancos vazios. Mas o Senado permanece calado. Ninguém aplaude. Ninguém grita, glória aos libertadores. Em vez de triunfo, são recebidos por um vácuo de horror. As pessoas que estavam sentadas no salão começam a abrir caminho para a saída em pânico. Ninguém quer ser o próximo. Ninguém quer ter nada a ver com esse assassinato. Bruto tenta fazer um discurso. Ele quer explicar que isso foi feito pelo bem comum, que a morte de um homem é o preço pela vida da lei. Mas suas palavras se afogam no barulho das sandálias dos senadores em fuga. O salão se esvazia em minutos. Resta apenas o cadáver, coberto por um pano ensanguentado, e um grupo de pessoas que de repente percebe que está sozinho. Eles saem para a rua. Ainda estão em euforia. Acreditam que Roma os receberá com júbilo. Vão ao fórum, estendendo suas mãos vermelhas para mostrar ao povo. Está feito. O monstro foi destruído. Esperam ovações. Esperam que a multidão os carregue nos braços. Mas Roma silencia. A cidade parece ter morrido. As notícias se espalham mais rápido que um incêndio florestal. As lojas fecham. As janelas se fecham com um estalo seco, parecido com tiros. As pessoas se trancam em casa, barricam as portas. As ruas estão vazias. Apenas o vento arrasta poeira e restos de lixo. Não é o silêncio da libertação. É a calmaria antes da tempestade. Os cidadãos de Roma não veem nessas pessoas salvadoras. Veem um bando de assassinos que esfaquearam seu favorito. Aquele que lhes dava pão. Aquele que lhes proporcionava espetáculos. Aquele que obrigou os ricos a dividir. Você sairia para saudar aqueles que acabaram de matar o garantidor da sua saciedade em nome da palavra abstrata República? Os conspiradores estão perdidos. O roteiro deles está ruindo. Eles planejaram o assassinato, mas não planejaram o que viria depois. Pensavam que a morte do ditador traria automaticamente de volta os bons e velhos tempos. Que ingenuidade. Eles removeram cirurgicamente a cabeça, mas o corpo de Roma permaneceu o mesmo, doente, corrompido e sedento por uma mão forte. Enquanto isso, no teatro vazio de Pompeu, 3 escravos se aproximam cautelosamente do corpo. Colocam aquele que ainda pela manhã comandava o mundo em uma maca simples. A mão de César pende para baixo, balançando no ritmo dos passos. Nenhum dos grandes senadores, nenhum dos ex-amigos,
veio se despedir. Apenas 3 escravos e o longo caminho para casa. O sangue continua pingando no calçamento, marcando o caminho pelo qual a República irá para o inferno. O médico Antício examinará o corpo mais tarde. Ele constata secamente: das 23 feridas, apenas uma foi fatal, a segunda, no peito. Todos os outros golpes foram apenas fúria sem sentido. Eles matavam um homem já morto. Mas, junto com ele, matavam também o mundo que tentavam tão desesperadamente salvar. Ao anoitecer, a euforia dos conspiradores começa a dar lugar ao suor frio. Eles se trancam no Capitólio, cercados por seus próprios gladiadores. De libertadores, transformam-se em sitiados. Olham para baixo, para a cidade que mergulha na escuridão, e começam a entender. Cometeram um erro. Acordaram uma fera que não conseguirão controlar. E em algum lugar nas sombras, ainda invisível para a maioria, outro jogador já faz sua jogada. Aquele que não teme sangue. Aquele que sabe esperar. Aquele que transformará o funeral de César no funeral do velho mundo. Marco Antônio, o cão fiel de César, está sentado em sua casa. Ele está vivo. Está assustado, mas seu cérebro trabalha febrilmente. Ele sabe o que Bruto e Cássio não entenderam. A multidão não são cidadãos. A multidão é uma força da natureza. E aquele que conseguir domá-la se tornará o novo dono de Roma. A noite cai sobre a cidade eterna, a noite das longas facas, a noite das esperanças frustradas. Amanhã Roma acordará em outra era. Uma era onde a palavra liberdade se tornará apenas uma inscrição em uma moeda com a qual se compra a traição. Por enquanto, o corpo de César jaz em sua casa, e em sua toga ensanguentada secam as manchas que se tornarão a bandeira da guerra civil mais cruel da história. O drama está apenas começando. Os atores entraram no palco, mas o diretor já está morto. E agora a peça será escrita pelo próprio Caos. O Caos é o melhor dramaturgo, mas precisa de intérpretes. Enquanto o corpo de César esfria, Roma paralisa em um equilíbrio precário. Imaginem uma balança. Em um prato, um punhado de intelectuais com as mãos sujas de sangue, trancados no Capitólio. Eles se chamam de libertadores, mas parecem mais colegiais assustados que quebraram um vaso caro. No outro prato, as legiões de Marco Emílio Lépido, que já entram na cidade, ocupando o fórum. O brilho de suas armaduras é a única realidade que importa na política. As 48 horas seguintes tornam-se um manual de cinismo político. No templo da deusa Terra, o Senado se reúne. Cícero, a velha raposa, tenta costurar o incompatível. Ele propõe um acordo que cheira à loucura. Anistia aos assassinos, mas todos os decretos do tirano morto permanecem em vigor. Pensem nesse absurdo. Reconhecemos oficialmente que César era um tirano merecedor da morte, mas todas as suas nomeações, todas as suas leis, todos os seus presentes são legais. Por quê? Porque metade dos senadores está sentada neste salão apenas graças à assinatura de César. Eles querem manter suas cadeiras confortáveis, mesmo que para isso tenham que apertar a mão de seus assassinos. Isso não é um compromisso. É hipocrisia elevada ao absoluto. Mas o erro principal os libertadores não cometem aqui. Embriagados por sua vitória imaginária, Bruto e Cássio concordam com um funeral público. Que o povo se despeça, dizem eles. Nobre? Não. Mortalmente estúpido. Eles entregam o palco ao único homem capaz de transformar o luto em uma arma de destruição em massa. Marco Antônio recebe a palavra. No dia 20 de março, o Fórum zumbi. Já não é apenas uma multidão. É um barril de pólvora. As pessoas estão confusas. Por um lado, dizem-lhes que o tirano está morto e a liberdade voltou. Por outro, lembram-se da generosidade desse tirano. Elas esperam um sinal. E Antônio lhes dá esse sinal. Ele sobe à tribuna, não como cônsul, mas como um amigo enlutado. Ele está sem barbear, sua toga está desleixada, os olhos vermelhos. Ele não começa com acusações.
Oh, não. Ele é esperto demais para isso. Ele começa com elogios. Lembra as vitórias de César na Gália, como ele expandiu as fronteiras do império, sua misericórdia para com os inimigos, os mesmos inimigos que o mataram. Cada palavra é uma gota de veneno nos ouvidos de Bruto, que ingenuamente está ao lado, acreditando controlar a situação. E então, Antônio saca seu trunfo principal, o testamento. Vocês já viram como o humor da multidão muda quando o assunto é dinheiro? É mágica. Antônio desenrola o pergaminho e lê. Júlio César deixa a cada cidadão romano 75 dracmas. A cada um. Ao mendigo, ao soldado, ao comerciante. Mais seus jardins além do Tibre, para que se tornem um parque público. O silêncio no fórum explode em um sussurro que rapidamente se transforma em murmúrio. O tirano acabou de alimentá-los do túmulo. E o que lhes deram os libertadores, além de palavras bonitas sobre a República, que não se pode passar no pão? O equilíbrio muda. As pessoas começam a entender. Não roubaram delas um opressor, roubaram um benfeitor. E então, quando as emoções estão no limite, Antônio desfere o golpe final. É uma direção genial. Ele arranca o pano do corpo de César, mas não mostra apenas o cadáver. Ele ergue em uma vara a toga ensanguentada, a mesma em que César morreu. Ela está feita em trapos, rígida de sangue seco. Olhem! Ruge Antônio, e sua voz cobre o barulho da multidão. Ele aponta o dedo para os buracos no tecido, como um promotor apresentando provas. Aqui golpeou Cássio, e aqui Bruto, a quem ele amava. Ele não se contém mais. Ele aciona o mecanismo da histeria. Atores contratados por Antônio começam a rasgar as próprias roupas e chorar. Em algum lugar na multidão, erguem um boneco de cera de César, que mecanicamente gira, exibindo as 23 feridas. Isso já não é um funeral. É um show de horrores. Visualização da atrocidade. A multidão não vê a morte abstrata de um político, mas a carne em que transformaram seu ídolo. O efeito é instantâneo e terrível. O luto desaparece. Resta a fúria pura, destilada. Alguém grita: "Queimem os assassinos!" E esse grito é repetido por milhares de gargantas. As pessoas começam a quebrar os bancos dos juízes, as bancas dos comerciantes, as cadeiras dos senadores. Bem no fórum, no coração de Roma, cresce uma pira funerária gigante. Eles jogam no fogo tudo o que queima. Legionários jogam suas armas, mulheres suas joias, músicos seus instrumentos. É um sacrifício transformando-se em revolta. O corpo do ditador queima nas chamas acesas pelo amor popular, regenerado em ódio. Mas para a multidão isso é pouco. Eles querem sangue por sangue. Com tochas retiradas da pira funerária, correm para procurar as casas dos conspiradores. Imaginem este momento. Bruto e Cássio, que ainda de manhã sonhavam com seus nomes esculpidos em ouro, agora fogem da cidade, cobrindo os rostos com capuzes, como criminosos comuns. Eles não fogem das legiões, fogem do povo que eles libertaram. Suas casas ardem. O poeta inocente Elvio Sina é despedaçado na rua apenas porque seu nome coincide com o de um dos conspiradores. A multidão não distingue rostos. A multidão quer vítimas. Roma mergulha no caos dos pogroms. A República, que tentaram reanimar com punhais, morre definitivamente neste fogo. A democracia termina onde começa o linchamento. Antônio olha para este incêndio com sombria satisfação. Ele venceu. Ele superou a todos. Bruto e Cássio estão exilados. O Senado está morrendo de medo. E o povo vê nele o único herdeiro de César. Ele toma o poder não pela força das armas, mas pela força da manipulação. Agora, ele é o dono de Roma. Ele toma o arquivo de César, seu tesouro, seus selos. Começa a governar em nome do morto, carimbando leis que beneficiam a ele pessoalmente. César queria assim, diz ele, e ninguém ousa discutir. Parece que o jogo está feito.
Antônio é o novo colosso. Mas a história adora piadas cruéis. Enquanto Antônio bebe vinho na casa que ontem pertencia a Pompeu e divide o mundo, acreditando que não restaram rivais, do outro lado do Adriático, em Apolônia, acontece um evento imperceptível. Um jovem franzino e doente de 18 anos recebe uma carta. Seu nome é Caio Otávio. Ele é sobrinho neto de César. Ninguém o leva a sério. Ele não tem exército, nem peso político, nem saúde. Os médicos dizem que ele dificilmente chegará à velhice, mas nesta carta diz que em seu testamento, o mesmo que Antônio usou tão habilmente, César adotou este menino e lhe transferiu seu nome. Os amigos o aconselham a se esconder, a recusar a herança. Não se meta com os lobos, garoto. Eles vão te comer, dizem eles. Antônio o esmagará como uma mosca, assim que ele aparecer na Itália. Mas o jovem levanta os olhos da carta. Neles não há medo. Neles há um frio glacial, que deixa desconfortáveis até os centuriões experientes. Ele vende todos os seus bens para contratar segurança e embarca em um navio. Ele navega para Roma não pelo dinheiro, ele navega por tudo. O garoto vai cobrar as dívidas. E Roma ainda não sabe que este adolescente pálido será mais terrível que qualquer ditador que já viram antes. Antônio acha que ganhou a partida de xadrez, derrubando as peças do tabuleiro. Ele ainda não entendeu que o verdadeiro grande mestre acabou de entrar na sala. A Itália o recebeu não com fanfarras, mas com um silêncio suspeito. O jovem de 18 anos desembarca em Brundísio. Olhem para ele. Ombros estreitos, palidez doentia, nariz escorrendo constantemente. Ele se enrola no manto mesmo em dias quentes. Caio Otávio. Se vocês o encontrassem na rua, lhe dariam uma moeda por pena. Mas este menino trouxe consigo uma bagagem mais pesada que ouro. Ele trouxe um nome. A partir deste momento, ele exige ser chamado de Caio Júlio César. É um sacrilégio político. É roubo de identidade. Mas funciona. Os legionários do velho César, veteranos com rostos parecidos com couro gasto, choram ao vê-lo. Para eles, ele não é um adolescente. Ele é a encarnação viva de seu Deus assassinado. Em Roma, riem dele. Um garoto que deve tudo ao seu nome, atira Marco Antônio. Ele nem se digna a levantar quando Otaviano vem até ele pedir o dinheiro do tio. O dinheiro está no tesouro, e o tesouro está vazio, sorri Antônio. Ele vê à sua frente uma mosca irritante que pode ser esmagada com um jornal. Que erro! Antônio está acostumado a cortar cabeças com a espada, mas não sabe esgrimir com fórmulas jurídicas. E o menino sabe. Otaviano vende suas próprias propriedades, toma dinheiro emprestado de agiotas e começa a pagar ao povo os 75 dracmas do testamento de César, do seu próprio bolso. Imaginem este nível de aposta. Ele compra a lealdade de Roma com o último dinheiro, endividando-se de uma forma que não há saída, exceto através do trono. E então entra em cena Marco Túlio Cícero, o grande orador, salvador da pátria, o velho sábio e vaidoso. Ele olha para Otaviano e vê a ferramenta perfeita. Usaremos este menino para destruir Antônio, e depois o descartaremos, diz ele em conversa privada. Sua frase famosa: o jovem deve ser louvado, honrado e elevado. Em latim, isso soa como um jogo de palavras mortal. Elevado pode significar também mandado para o céu, ou seja, eliminado. Cícero tem certeza de que é o titereiro. Ele escreve cartas lisonjeiras a Otaviano, chamando-o de meu filho. Ele acha que segura o lobo pela coleira. Não percebe que a coleira foi roída há muito tempo, e o lobo apenas espera o dono virar as costas. A situação esquenta. Antônio, percebendo que perde popularidade, decide tomar para si a província da Gália Cisalpina à força. Lá está Décimo Bruto, um dos assassinos de César. Ironia do destino, o cesariano Antônio vai à guerra contra o assassino de César, e o Senado, odiando ambos, envia um exército para ajudar o assassino a derrotar o cesariano.
E à frente deste exército do Senado vai o filho adotivo de César, Otaviano. A política de Roma é um ninho de cobras beijando umas às outras antes da picada. Guerra de Módena, abril do ano 43. Lama, chuva misturada com neve molhada. 2 exércitos consulares e as legiões de Otaviano apertam Antônio em um torno. A batalha é cruel. Antônio é derrotado e foge pelos Alpes, alimentando-se de raízes e cascas. Vitória? Parecia que sim. A República salva. Mas olhem mais de perto o campo de batalha. Algo está errado aqui. Ambos os cônsules da República, Hírcio e Pansa, estão mortos. Um caiu em combate, o outro morreu dos ferimentos dias depois. Que coincidência incrível! As 2 figuras mais altas do Estado desaparecem do tabuleiro exatamente no momento em que se tornam desnecessárias para Otaviano. As más línguas sussurram que as feridas de Pansa foram untadas com veneno, e Hírcio, na confusão da batalha, foi atingido nas costas não por um inimigo, mas por seu próprio soldado. O médico Glicon é preso por suspeita de assassinato, mas logo solto. Não há provas. Existe apenas o fato. O menino de 18 anos agora comanda sozinho todo o exército vitorioso do Senado. Cícero, em Roma, ainda não entende o que aconteceu. Ele envia ordens ao acampamento. Décimo Bruto assume o comando. Otaviano, entregue as legiões e volte para brincar de dados com as crianças. Otaviano lê esta carta diante da formação de seus soldados. Os soldados riem. Entregá-los ao comando do assassino de seu amado César? O Senado enlouqueceu. Otaviano tira a máscara de menino obediente. Em seus olhos não há mais devoção filial a Cícero. Lá, há apenas o cálculo frio de um predador que sentiu o cheiro de sangue. Eles me chamaram de garoto? Diz ele baixinho. Bem, em breve saberão que este garoto sabe morder. Ele vira às legiões, mas não em perseguição a Antônio como o Senado ordenou. Ele as vira para o sul, para Roma. É um déjà vu. Apenas 5 anos atrás, seu pai adotivo cruzava o Rubicão. Agora é o filho quem o faz. Mas se Júlio César duvidava, citava dramaturgos gregos e falava sobre a sorte, Otaviano vai em silêncio. Ele não precisa de efeitos teatrais. Ele precisa do poder. Agosto do ano 43. A cidade em pânico. Senadores que ontem riam do pobre órfão, agora escondem dinheiro febrilmente e enviam as famílias para fora da cidade. As legiões africanas, chamadas para defender Roma, passam para o lado de Otaviano assim que o veem. Ninguém quer lutar contra o nome César. Otaviano para diante dos muros da cidade. Ele não entra, respeitando a formalidade. Envia ao Senado seu centurião Cornélio. Imaginem esta cena. Um soldado empoeirado em armadura pesada entra no salão fresco da Cúria. Senadores em togas brancas como a neve olham para ele com desprezo. O soldado não faz longos discursos. Ele joga o manto para trás, coloca a mão pesada e calejada no punho de sua espada e diz uma frase que soa como o barulho de um ferrolho. Se vocês não derem a ele o consulado, isto dará. Silêncio. Neste silêncio, morre a última ilusão de que em Roma reina a lei. Aqui reina o aço. 19 de agosto. Otaviano é eleito cônsul. Ele tem 19 anos. Pela lei, ele não poderia reivindicar este cargo por mais 24 anos. Mas a lei agora é escrita por ele. Com seu primeiro decreto, ele revoga a anistia aos assassinos de César. Lei Pédia. Bruto e Cássio são oficialmente declarados inimigos do Estado. A caça começou. Mas Otaviano é um pragmático. Ele olha para o mapa. Bruto e Cássio reuniram no Oriente um exército gigantesco, 19 legiões. O ouro da Ásia. Frota. Otaviano entende. Sozinho ele não conseguirá. Ele precisa de força bruta. Ele precisa do cão raivoso de guerra que ele acabou de expulsar para além dos Alpes. Ele precisa de Marco Antônio. É uma reviravolta que deixaria tonta uma pessoa normal. Inimigos mortais de ontem, que jogavam lama um no outro,
que tentaram matar um ao outro em Módena, agora precisam um do outro. Otaviano escreve uma carta a Antônio, não como vencedor ao perdedor, mas como parceiro a parceiro. Ele propõe um encontro, não em Roma, não no acampamento, mas em território neutro, em uma pequena ilhota no meio do rio Reno, perto de Bolonha. Eles se aproximam das margens do rio de dois lados, cada um com 5 legiões atrás. A guarda os revista em busca de armas. Eles pisam na ponte de madeira instável. O jovem, frio como gelo, Otaviano. O enorme e estrondoso Antônio. E o terceiro, Marco Emílio Lépido, político rico, mas sem talento, que eles precisam apenas como carteira e amortecedor. Eles se sentam à mesa. Não há testemunhas. Ouve-se apenas o barulho da água e o relinchar distante dos cavalos. Por 3 dias não saem da tenda. Por 3 dias retalham o mapa do mundo, como açougueiros a carcaça de um touro. Eles criam o triunvirato. Não uma aliança secreta, mas uma ditadura oficial de 3. A lei não existe mais. Existe apenas a vontade de 3 homens. Mas para governar o mundo, eles precisam de dinheiro. E para se sentirem seguros, precisam destruir a oposição. Nesta tenda nasce um documento que fará Roma se banhar em sangue, pior do que na época de Sula. As proscrições. Listas de condenados à morte. Você tem inimigos? Pergunta Antônio. Tenho princípios, poderia responder Otaviano, mas ele responde: tenho uma lista. Eles negociam vidas humanas como no mercado. Eu te dou a vida do meu irmão Paulo, diz Lépido. Se você, Antônio, me der a vida do seu tio Lúcio. Concordo, acena Antônio, sem piscar. E eu? A voz baixa de Otaviano soa como uma sentença. Eu preciso da cabeça do homem que me chamava de filho. Eu preciso da cabeça de Cícero. Antônio sorri. É exatamente o que ele mais queria. O acordo está fechado. O cão de 3 cabeças, Cérbero, soltou-se da corrente e está pronto para devorar seus filhos. O mundo que parecia louco após os idos de março, agora parecerá o paraíso em comparação com o inferno que se aproxima. Corram, escondam-se, ninguém está seguro. A tinta no pergaminho, assinado pelos 3 ditadores na ilha perto de Bolonha, ainda não tinha secado, e Roma já se lavava em sangue. O que começou como uma aliança política, instantaneamente se transformou em uma máquina burocrática da morte. Não é um motim espontâneo. Não é um massacre bêbado de soldados. Foi algo muito mais terrível. Assassinato com hora marcada. A sangue frio, metódico e aprovado com o selo do Estado. Imaginem que vocês acordam de manhã e vão ao fórum. O ar está gelado. Novembro do ano 43. Vocês veem uma multidão que se aglomera silenciosamente diante de placas brancas expostas ao público. Vocês se aproximam, pensando que são novas leis fiscais ou o calendário de feriados. Mas veem nomes, centenas de nomes, e talvez entre eles vejam o seu. São as proscrições, listas daqueles que foram privados do direito à vida. Qualquer um que matar uma pessoa dessa lista recebe uma recompensa: 25.000 dracmas. Se o assassino for um escravo, recebe a liberdade e 10.000. Se um cidadão ajudar a esconder um condenado, morte. Nenhum julgamento, nenhum advogado. Seu nome na placa é sua sentença de morte. Por que fizeram isso? Vingança? Não sejam ingênuos. Na grande política, emoções são um luxo inadmissível. Eles precisavam de dinheiro. A guerra custa caro, e Bruto e Cássio no Oriente têm o ouro de toda a Ásia. Os triúnviros, Otaviano, Antônio e Lépido, precisavam de algo para pagar suas 40 legiões. E resolveram o problema com um cinismo de gelar o sangue. Transformaram os cidadãos mais ricos de Roma em carteiras ambulantes. Você é culpado não porque é inimigo do regime. Você é culpado porque tem uma bela vila e muito ouro. Sua fortuna é sua culpa. Começou a caça, mas não a feras, e sim a senadores e cavaleiros.
Roma transformou-se em um matadouro. Centuriões corriam pelas ruas com cabeças decepadas em sacos, com pressa para receber o pagamento no tesouro. Imaginem esta cena. Um funcionário sentado à mesa, conferindo o rosto do morto com a lista, marcando um visto e entregando ao assassino um saco de moedas. Próximo. A burocracia do inferno. O horror tornou-se cotidiano. As cabeças eram expostas nas rostras, a tribuna para os oradores. Logo não havia mais espaço livre lá. Mas entre as centenas de vítimas sem rosto, havia uma cuja morte se tornou o símbolo da morte da própria República. Marco Túlio Cícero. O velho sabia que estava condenado. Otaviano, seu filho amado, vendeu-o a Antônio sem hesitação. Cícero tentou fugir. Ele se movia pela costa, entrava no navio, descia de volta, exausto pelo enjoo e pelo desespero. Morrerei na pátria que tantas vezes salvei, disse ele. Uma frase bonita, mas por trás dela escondia-se um cansaço mortal. Eles o alcançaram perto de sua vila em Fórmias. Ele viajava em uma liteira, lendo um livro. Quando ouviu o tropel dos soldados, ordenou aos escravos que parassem. Não tentou fugir. Afastou as cortinas da liteira e olhou nos olhos do assassino, o centurião Herênio. Aproxime-se, veterano, disse ele, esticando o pescoço. E se você sabe fazer isso, corte minha cabeça corretamente. O golpe da espada encerrou a vida do maior orador de Roma. Mas a vingança de Antônio não terminou aí. A morte era pouco para ele. Ele precisava da humilhação. A cabeça e as mãos de Cícero, as mesmas mãos que escreveram as Filípicas contra Antônio, foram trazidas para Roma. Elas foram pregadas na tribuna de oradores no Fórum. A cidade inteira correu para ver isso. Pessoas que por anos ouviram seus discursos brilhantes, agora olhavam para seus restos apodrecendo. E então Fúvia, esposa de Antônio, aproximou-se da tribuna. A mulher que Cícero odiava e ridicularizava. Ela pegou a cabeça morta nas mãos, abriu a boca e tirou de seus cabelos um grampo de ouro. Com prazer sádico, ela perfurou a língua dele, a mesma língua que outrora fazia tremer tiranos. Agora você não vai mais falar, Marco Túlio, sibilou ela. Este gesto tornou-se o epitáfio da liberdade de expressão. Se podem fazer isso com o pai da pátria, o que espera aos outros? O medo corroía a alma do povo mais rápido que ácido. As proscrições destruíram não apenas pessoas, destruíram a moral. O tecido da sociedade se desfazia diante dos olhos. Lealdade, honra, laços familiares, tudo isso não valia nada diante do medo e da ganância. Filhos entregavam pais para receber a herança mais rápido. Esposas trancavam as portas para os maridos que fugiam dos assassinos, para se salvarem. Irmãos apontavam os esconderijos dos irmãos. Roma encheu-se de sussurros de denúncias. A confiança morreu. Você não podia confiar nem no seu escravo, nem no seu amigo, nem no seu filho. Cada pessoa que cruzasse seu caminho poderia ser seu carrasco. Mas houve lampejos de luz nessa escuridão, que tornavam o quadro geral ainda mais trágico. Historiadores preservaram relatos de escravos que vestiam as roupas dos senhores e ofereciam seus pescoços à espada para salvar aqueles a quem serviam. De filhos que morriam junto com os pais, recusando-se a abandoná-los. Mas essas eram exceções. A regra tornou-se a traição. 300 senadores, 2.000 cavaleiros, a flor da nação, a elite intelectual, os melhores administradores. Todos foram massacrados em algumas semanas. Seus bens foram leiloados por centavos. Otaviano e Antônio compravam vilas e terras, enchendo os bolsos para pagar a lealdade de seus soldados. Foi a maior redistribuição de propriedade da história. A velha aristocracia foi destruída fisicamente, e em seu lugar vieram homens novos, cínicos, cruéis, devendo tudo apenas aos seus patronos. Naqueles dias, Roma lembrava uma cidade pestilenta. As pessoas tinham medo de falar alto, medo de olhar nos olhos umas das outras. O Fórum,
outrora o coração da vida política, tornou-se um lugar que evitavam para não ver os olhos mortos olhando das estacas. O cheiro de decomposição misturava-se com o nevoeiro de inverno, envolvendo a cidade eterna em um manto de desesperança. O triunvirato venceu. Em Roma não restou ninguém que pudesse dizer não. A oposição não foi apenas reprimida, foi decapitada no sentido literal da palavra. 3 predadores se saciaram. Reuniram ouro suficiente para alimentar suas legiões. Agora seus olhares se voltaram para o Oriente. Lá, além mar, Bruto e Cássio reuniam forças. Chamavam-se de os últimos romanos. Diziam que lutavam pela liberdade. Mas olhando para o que Roma se tornou, qualquer pessoa sensata se perguntava: ainda restava aquela república que valia a pena salvar? Ou este mundo já apodreceu tanto que só pode ser conquistado? Os navios dos triunviros preparavam-se para zarpar. O grande exército do Ocidente preparava-se para encontrar o grande exército do Oriente. Mas não seria uma batalha do bem contra o mal. Seria a luta de 2 alcateias de lobos, pelo direito de possuir o rebanho de ovelhas, que outrora se intitulava orgulhosamente Povo Romano. E enquanto as legiões afiavam as espadas, os fantasmas dos mortos nas proscrições gritavam silenciosamente atrás das galés que partiam, profetizando desgraça. Enquanto Roma tremia com o frio e o medo das proscrições, no Oriente banhado pelo sol, desenrolava-se outro drama, não menos monstruoso. Aqui, entre templos antigos e ricas cidades comerciais da Ásia, os últimos romanos preparavam-se para salvar a República. Bruto e Cássio, nomes que deveriam ser símbolo de liberdade, aqui, longe da Itália, transformaram-se em sinônimo de saque insaciável. Olhem para as mãos deles. Nelas não há sangue de senadores romanos, mas estão até os cotovelos em pó de ouro e sangue de provincianos. A ironia da situação atinge aqui o seu apogeu. Para defender a lei, eles violam todas as leis imagináveis. Para pagar o exército que trará a liberdade, transformam cidadãos livres da Grécia e da Ásia em escravos. Precisamos de dinheiro, diz Cássio, olhando para os anciãos assustados de Rhodes. Muito dinheiro. Todo o dinheiro. E isso não é um pedido. É um ultimato. Os habitantes de Rhodes, que tentavam manter a neutralidade, são depenados até o último fio. Cássio toma deles até os utensílios do templo, até as joias de ouro das roupas das mulheres. Deixo-lhes apenas os olhos para que possam chorar, atira ele. Eis a verdadeira face dos libertadores, quando a máscara de nobreza cai. Predadores. Mas o episódio mais terrível desta campanha acontece na Lícia, na cidade de Xanto. Guardem este nome. Ele deve ser esculpido na lápide do idealismo de Bruto. Os habitantes de Xanto recusam-se a pagar tributo e a obedecer aos assassinos de César. Bruto, o filósofo, amante de Platão, cerca a cidade. Ele acha que lhes traz iluminação, mas os xantios veem nele apenas um invasor. Quando as muralhas caem, começa uma loucura que faz encanecer até os veteranos. Os cidadãos não se rendem, eles escolhem a morte. Incendeiam as próprias casas. Pais matam seus filhos nos altares para que não caiam nas mãos dos romanos. Mães jogam bebês no fogo e pulam atrás. Bruto cavalga horrorizado pelas ruas em chamas. Grita, implora aos soldados que salvem os habitantes. Oferece recompensa por cada xantio sobrevivente. Ele chora. Imaginem esta cena. O general soluçando ao ver as pessoas que ele libertava preferirem queimar vivas a aceitar sua liberdade. De toda a cidade, salvaram-se apenas 150 pessoas. 150 de milhares. Bruto queria ser um salvador, mas tornou-se um anjo da morte. Essas cinzas de Xanto assentam para sempre na alma de Bruto. Algo se quebra nele. Ele começa a entender que o caminho para um objetivo nobre, pavimentado com cadáveres de inocentes, não leva ao paraíso, mas ao vazio. E então, quando o exército atravessa para a Europa,
Acontece o que transforma um suspense político em um terror místico. Noite. O acampamento dorme. Bruto está sentado em sua tenda. Ele lê, tentando abafar os gritos da consciência com tratados filosóficos. O pavio da lâmpada começa a estalar e escurecer. Soprou um frio sepulcral. Bruto levanta os olhos e vê no canto da tenda uma figura enorme e assustadora. Ela está em silêncio. Apenas fica parada e olha para ele com um olhar pesado, sem piscar. "Quem és tu?" pergunta Bruto, e sua voz treme. "Deus ou homem? E por que vieste?" A figura responde com uma voz parecida com o farfalhar de folhas secas. "Eu sou o teu gênio do mal, Bruto. Nós nos veremos em Filipos." "Nos veremos", responde Bruto, tentando manter os restos de autocontrole. O fantasma desaparece. Teria sido uma alucinação de um cérebro cansado? Ou a própria consciência se materializou para prever o fim? Não importa. O que importa é que Bruto aceitou seu destino. Ele sabe que está condenado. Outono do ano 42. Macedônia. Vale de Filipos. O lugar onde se decidirá o destino da civilização ocidental. Duas forças gigantescas convergem aqui, como placas tectônicas. 19 legiões dos triúnviros contra 17 legiões dos republicanos. Quase 200.000 pessoas. A terra treme sob os pés quando essas massas entram em movimento. A poeira sobe tão alto que cobre o sol. Bruto e Cássio ocupam posições ideais. Estão nas colinas, fortificados, com excelente abastecimento pelo mar. Embaixo, na planície pantanosa, acampam Antônio e Otaviano. Os cesarianos têm problemas. Sua frota foi destruída, não há comida. Os soldados se molham na lama e adoecem. A lógica da guerra dita: esperem. Simplesmente fiquem nas colinas e esperem que a fome e as doenças façam o trabalho por vocês. O tempo trabalha a favor dos libertadores. Mas no acampamento dos republicanos não reina a confiança, e sim a histeria. O exército deles é uma mistura. Aqui estão reunidos os restos dos pompeianos, desertores, mercenários, provincianos mobilizados à força. A lealdade deles se mantém apenas com ouro. Eles exigem batalha. Não porque queiram morrer pela República, mas porque querem acabar logo com a guerra e ir embora com o saque. Os oficiais de Bruto comportam-se com arrogância. Quase ordenam ao seu comandante que ataque. Bruto, o filósofo general, torna-se refém de seu próprio exército. Ele vê nos olhos de seus soldados não patriotismo, mas ganância. "Pareço Pompeu antes de Fársalos", diz ele com amargura. "Eu não comando. Eles comandam." Cássio, mais experiente e duro, também cede à pressão. Eles decidem lutar. Descem das alturas seguras para o Vale da Morte. A atmosfera antes da batalha está eletrizada ao limite. Não é apenas um choque de exércitos, é um choque de eras. Embaixo, na lama, estão as legiões dos cesarianos, zangadas, famintas, mas fanaticamente leais aos seus líderes. Elas lutam pela sobrevivência, pelo seu ídolo morto César, pelo espólio. No alto, o exército farto, rico, mas moralmente vazio dos defensores da liberdade, que não acredita nem nos líderes, nem nos ideais. Ouro contra ferro, dúvidas contra a fúria, o passado contra o futuro. Na neblina da manhã, ouvem-se os sons de trombetas e o rugido de milhares de gargantas. Abutres já circulam sobre a planície, sentindo o banquete. Bruto veste a armadura. Ele se lembra das palavras do fantasma. Nos veremos em Filipos. O encontro está marcado. O prazo para pagar as contas chegou. A história parou, prendendo a respiração, antes de expirar com um grito de massacre, que colocará um ponto final na história de 500 anos da República Romana. 3 de outubro do ano 42, o dia em que a história sufocou na poeira.
Duas batalhas acontecem simultaneamente, a uma distância de apenas alguns quilômetros uma da outra, mas como se estivessem em universos diferentes. No flanco direito, as legiões de Bruto, enfurecidas pela longa espera, derrubam a formação de Otaviano. Não é tática, é uma avalanche. Eles invadem o acampamento dos cesarianos. Onde está o próprio Otaviano? Onde está esse filho de Deus? Ele não está. Sua liteira está vazia, retalhada por espadas. O futuro imperador, como um chacal covarde, esconde-se nos pântanos macedônios, tremendo de medo e febre, enquanto seus homens são abatidos como gado. Bruto vence. Vence fácil, quase brincando. Seus soldados já saqueiam as tendas, enchendo os bolsos de ouro e vinho, esquecendo que a batalha ainda não acabou. Mas no flanco esquerdo acontece uma catástrofe. Aqui quem comanda é Marco Antônio, e ele não se esconde nos pântanos. Ele é o deus da guerra em carne e osso. Ele lidera pessoalmente as legiões em costa acima, quebrando a defesa de Cássio. Fortificações que foram construídas durante meses desmoronam em uma hora. Os legionários de Cássio fogem, largando as armas. O próprio Cássio, um homem míope, velho e cansado, recua para uma colina. Ele aperta os olhos, tentando enxergar através das nuvens de poeira amarela o que está acontecendo lá embaixo. E aqui entra em jogo a Senhora Sorte, ou o Destino Cruel. Cássio vê um destacamento de cavaleiros correndo em sua direção. São mensageiros de Bruto, cavalgam com a notícia da vitória para abraçar o aliado. Mas Cássio vê neles inimigos. Sua miopia desenha para ele um quadro de cativeiro e vergonha. Tudo acabou, sussurra ele. Bruto foi derrotado. Estou cercado. Ele não espera a verificação dos fatos. É um homem de ação, ainda que errônea. Chama seu liberto Píndaro. Mate-me, ordena ele, estendendo o punhal. Olhem para esta lâmina. Reconhecem-na? Com o mesmo punhal, há 1 ano e meio, ele perfurou César. O círculo se fechou. A arma levantada em nome da liberdade agora bebe o sangue de seu dono. Píndaro desfere o golpe. A cabeça de Cássio cai na poeira. Minutos depois, chegarão os mensageiros de Bruto com gritos de vitória, mas encontrarão apenas um cadáver esfriando. Cássio se matou por um erro, por causa da má visão e do pânico. Uma grande tragédia que se transformou em farsa. O último dos romanos, dirá Bruto sobre seu corpo, mas em sua voz haverá não tanto luto quanto horror. Ele ficou sozinho. As 3 semanas seguintes transformam-se em agonia. Bruto tenta manter a disciplina, mas seu exército se decompõe. Os soldados veem que seu líder está quebrado. Eles exigem dinheiro, exigem batalha. Não obedecem mais às ordens, eles as ditam. Bruto, o filósofo que sonhava com uma república de iguais, agora é refém de uma multidão armada. Vou para a batalha para vencer ou parar de ter medo, diz ele. Essas não são palavras de um general, mas de um suicida. 16 de novembro, os exércitos se encontram novamente. Não há mais manobras, nem truques. 2 paredes de escudos colidem uma contra a outra com um estalo nauseante. É um moedor de carne. As pessoas escorregam no sangue que transformou o campo em um pântano. Elas se matam em silêncio, cerrando os dentes, olhando nos olhos de ex-vizinhos e irmãos. Aqui, na lama de Filipos, morre não apenas um exército, morre uma geração. A linha de Bruto se rompe. Fuga. Caos. Bruto, com um punhado de amigos, foge para as montanhas. A noite é fria, estrelada. Eles se sentam perto da fogueira, como animais caçados. Bruto olha para o céu, citando Eurípides. Ele está calmo. Entende que o jogo acabou. Ó virtude, diz ele com um sorriso amargo, dirigindo-se ao vazio. Eu te adorava como a uma divindade, mas tu eras apenas uma palavra vazia. Eu fui teu escravo, e tu, escrava da fortuna. Que desfecho terrível de vida. O homem que matou o pai por uma ideia
No fim do caminho percebe que a ideia era ficção. Real é apenas a força. Real é apenas a sorte. Ele pede aos amigos que o matem. Eles se recusam, chorando. Então ele se dirige ao seu amigo Estratão. Este vira o rosto, segurando a espada. Bruto se lança de peito na ponta. O aço atravessa, rasgando o coração que tanto doeu por Roma. Quando, de manhã, Marco Antônio encontra o corpo, ele não ri. Não ordena que cortem sua cabeça, como outros fariam. Ele fica parado sobre o cadáver de seu inimigo por muito tempo, em silêncio. Nesse corpo dilacerado, ele vê o reflexo de sua própria grandeza e de sua própria tragédia. Este foi o mais nobre dos romanos, pronuncia ele. Todos os outros conspiradores mataram César por inveja. Só ele fez isso porque acreditava que era necessário. Antônio tira de si seu luxuoso manto púrpura, tecido pesado, caro, bordado a ouro. Ele cobre o corpo de Bruto. O sangue escarlate se mistura com a púrpura de Tiro. É um gesto de respeito do predador para com uma presa digna. Ou, talvez, seja um adeus a uma época em que a honra ainda significava algo. Mas não se iludam com essa nobreza. Assim que o corpo desaparece sob o manto, começa a partilha. Os vencedores, Antônio e Otaviano, estão sobre uma montanha de cadáveres. O mundo pertence a eles. E esse mundo precisa ser dividido. Otaviano, ainda pálido após a doença, mas já com um brilho ganancioso nos olhos, exige a Itália e o Ocidente. Antônio, o verdadeiro triunfador de Filipos, toma para si o rico e luxuoso Oriente. O manto sobre o corpo de Bruto foi, talvez, a única mancha limpa nesta história. Símbolo de uma nobreza que se foi. Mas agora o manto foi retirado. Mais tarde, Antônio executará o escravo que roubará a fivela desse manto. Mesmo no luto, ele se lembra do dinheiro. O mundo está dividido. Os predadores se dispersam para seus cantos, para digerir a presa e ganhar forças antes de um novo confronto. Pois a selva é pequena demais para 2 leões. A púrpura do manto ficou na lama da Macedônia, mas a púrpura do poder agora atraía os 2. Otaviano vai para Roma, para construir um estado de pedra e medo. Antônio vai para o Oriente, ao encontro de seu destino, que leva o nome de uma rainha egípcia. O manto da misericórdia foi descartado. Chega o tempo do aço frio e dos beijos quentes, que custarão mais caro do que províncias inteiras. Aquele mesmo manto púrpura, com o qual Antônio cobriu o corpo de Bruto, tornou-se o último ato de nobreza nesta história. Agora, quando os últimos romanos apodrecem na terra macedônia, o mundo se racha em 2, como uma romã madura demais. E essa fenda não passa pelas fronteiras no mapa, mas pela própria essência do que significa ser humano e governante. Olhem para o Ocidente. Aqui, na Cidade Eterna, não há lugar para sentimentalismos. A Itália está arruinada. Os campos estão queimados. Veteranos exigem as terras prometidas, expulsando camponeses de suas casas. Roma passa fome. Literalmente. O grão não chega à cidade. Por quê? Porque o mar foi tomado por um fantasma do passado, Sexto Pompeu, filho daquele mesmo grande Pompeu. Ele reuniu uma frota de piratas e escravos fugitivos, bloqueou as rotas comerciais e segura Roma pelo pescoço, exigindo sua fatia de poder. E é aqui que vemos o verdadeiro gênio de Otaviano. Olhem para este homem agora. Ele tem 20 e poucos anos. Não é um guerreiro. Na Batalha de Filipos, ele estava deitado com febre. Não sabe liderar a cavalaria, não sabe cortar cabeças. Mas ele tem um talento que vale por centenas de legiões. Ele sabe encontrar as pessoas certas e usá-las até o último suspiro. Ao lado dele, aparece uma figura que a história muitas vezes injustamente deixa na sombra. Marco Vipsânio Agripa. Guardem este nome. Se Otaviano é o cérebro do novo império, Agripa são seus punhos de ferro. Homem de origem humilde, com rosto talhado em granito e mãos acostumadas ao trabalho pesado.
engenheiro e almirante genial. Otaviano coloca diante dele uma tarefa impossível: destruir os piratas sem ter frota. O que Agripa faz? Ele não reclama. Ele realiza um milagre da engenharia. Olhem para o lago Averno, perto de Nápoles. Agripa escava canais, conecta o lago ao mar, transformando-o em um porto secreto e protegido. Enquanto Sesto Pompeu ri dos ratos de terra, Agripa constrói navios. Centenas de máquinas pesadas, desajeitadas, mas mortais. Ele treina remadores em terra. Imaginem esse espetáculo. Milhares de pessoas sentadas em bancos cravados na terra, aprendendo a remar em uníssono ao som de tambores. Parece ridículo. Mas quando essas pessoas vão para o mar, Sesto Pompeu para de rir. Na Batalha de Nauloco, Agripa destrói a frota pirata. A tecnologia vence o romantismo da pirataria. Agripa inventa o arpão, uma viga com um gancho de ferro disparada de uma balista para prender firmemente os navios e permitir que os legionários entrem em combate de abordagem. É o triunfo da engenharia. Triunfo do cálculo. Otaviano volta a Roma como vencedor. Mas ele não organiza orgias bêbadas. Ele constrói. Conserta aquedutos. Cria o corpo de bombeiros. Pavimenta estradas. Estabelece uma ordem rigorosíssima. Os romanos, cansados do caos, olham para esse jovem frio e veem nele não um tirano, mas um gerente eficiente. Ele não lhes dá liberdade, não. Ele lhes dá pão e previsibilidade. Que ele leve nossos votos, contanto que nossos estômagos estejam cheios, pensa a plebe. O Ocidente se transforma em um quartel, rigoroso, cinzento, mas seguro. Aqui cheira a reboco molhado, suor de trabalhadores e sal do mar Tirreno. E agora transportem-se para o Oriente. Respirem este ar. Sentem a diferença? Aqui cheira a lótus, jasmim, incensos caros e decomposição. Alexandria, a pérola do Egito. Aqui não há lugar para pedra cinza e rostos severos. Aqui reina o ouro. Marco Antônio, vencedor em Filipos, novo Dionísio, como ele se intitula, esqueceu que é romano. Ele conheceu Cleópatra, e esse encontro tornou-se para ele não apenas uma aliança política, mas uma droga da qual ele não consegue mais sair. Lembrem-se daquela famosa cena em Tarso. Cleópatra navega até ele em um navio com velas púrpuras e remos prateados. Ela deita sob uma tenda dourada, em trajes de Afrodite, e ao redor dela meninos vestidos como Eros a abanam com leques. Isso não é diplomacia, é teatro de sedução. E Antônio, soldado rude, acostumado à vida de acampamento, cai nesse luxo como em um colchão macio. Ele se muda para Alexandria, troca a desconfortável toga romana pela túnica grega e calças orientais. Bebe vinho não diluído, como convém a um romano, mas puro, até perder a consciência. Cleópatra dissolve pérolas inestimáveis em vinagre e bebe esse coquetel por aposta, apenas para mostrar o quão rica ela é. E Antônio, fascinado por essa loucura, gargalha e aplaude. Mas por trás desse brilho, esconde-se uma catástrofe política. Antônio começa a se comportar não como cônsul da República, mas como um sultão oriental. Ele organiza as doações de Alexandria. Imaginem esse cuspe na cara de Roma. Antônio e Cleópatra sentados em tronos dourados. Aos pés deles, os filhos de Cleópatra. Antônio anuncia em voz alta que lhes dá províncias romanas. Chipre, Líbia, Síria, Armênia, Pártia. Terras que legionários romanos conquistaram com seu sangue. Esse tolo apaixonado distribui como doces aos filhos de sua amante. Ele declara Cesário, filho de César e Cleópatra, rei dos reis. É um desafio direto a Otaviano. Pois se César tem um filho verdadeiro, biológico, quem é Otaviano então? Apenas um usurpador com um papel de adoção. O abismo entre Ocidente e Oriente torna-se intransponível. Em Roma, Otaviano anda com roupas simples feitas em casa, que, dizem, são costuradas por sua irmã e esposa. Claro que é mentira, mas que mentira bonita.
Ele demonstra ascetismo, fidelidade às tradições, respeito aos deuses ancestrais. Ele é a encarnação das virtudes romanas. E em Alexandria, Antônio, gordo, eternamente bêbado, coberto de amuletos, adora deuses com cabeças de animais do Egito e beija os pés de uma rainha estrangeira. Otaviano consegue exatamente o que precisa. Ele não precisa mais lutar contra o herói de Filipos. Ele precisa lutar contra o traidor que vendeu a honra romana pelo beijo de uma meretriz. Em Roma começam a circular boatos, cuidadosamente espalhados pelos agentes de Otaviano. Dizem que Antônio quer transferir a capital do império para Alexandria. Dizem que ele quer transformar os eunucos de Cleópatra em senadores. Dizem que ele está enfeitiçado. O fórum zumbi de indignação. Veteranos que outrora idolatravam Antônio, agora cospem no chão ao mencionar seu nome. O mundo parou em expectativa. Dois predadores que dividiram a pele do urso ainda vivo, agora olham um para o outro através do mar. Um, frio, calculista, apoiado no gênio da engenharia e na burocracia. O outro, apaixonado, devasso, apoiado no ouro e no misticismo. Gelo contra fogo, ferro contra seda. Não é apenas um conflito de dois homens, é um choque de civilizações. E Otaviano sabe, para vencer, ele precisa não apenas matar Antônio, ele precisa destruir sua reputação. Ele precisa transformar o herói em monstro. E ele já tem um plano de como fazer isso. A guerra de informação que explodirá em um instante será mais terrível que qualquer batalha de espadas. Otaviano prepara-se para desferir um golpe não com um punhal, mas com um rolo de papiro. O documento mais pessoal, mais secreto que um homem pode ter. Ele vai roubar o testamento de Antônio. E isso será o começo do fim. Roma, ano 32 a.C. O calor derrete as pedras do calçamento, mas a temperatura política na cidade está ainda mais alta. O que vai acontecer agora não tem análogos na história do direito e da religião. Imaginem um homem que invade o templo mais sagrado de sua fé, espanca os sacerdotes, arromba o cofre com segredos de Estado e os expõe ao público. Em qualquer outra situação, ele seria estraçalhado pela multidão. Mas esse homem chama-se Otaviano, e ele sabe. Vencedores não são julgados. Ele se dirige ao templo de Vesta. É o coração de Roma. Aqui arde o fogo eterno. Aqui são guardadas as relíquias mais sagradas, das quais depende a vida da cidade. E aqui, sob a guarda das virgens vestais, são guardados os testamentos de grandes homens. É um arquivo inviolável. A entrada de homens lá significa morte. Violência contra uma vestal. Maldição para toda a linhagem. Otaviano entra no templo. Ele não pede, ele exige. A vestal principal bloqueia seu caminho, lembrando a ira dos deuses. Otaviano a empurra. Ele não se importa com os deuses, se eles o impedem de destruir o inimigo. Ele agarra o pergaminho selado com o nome Marco Antônio. É roubo com arrombamento em nível estatal. É um crime. Mas Otaviano sai à luz do sol com o pergaminho na mão e seu rosto brilha de triunfo. Ele tem nas mãos não apenas um pergaminho. Ele tem nas mãos o detonador que explodirá o mundo. Ele convoca o Senado. 400 pessoas sentadas em silêncio sepulcral. Otaviano quebra o selo de lacre. Pela lei, abrir o testamento de uma pessoa viva é loucura, é tabu. Mas Otaviano começa a ler. E a cada palavra, os rostos dos senadores empalidecem de fúria. Antônio escreveu este testamento estando bêbado de amor e poder, sem pensar que seria lido em Roma. E lá está escrito exatamente o que Otaviano precisa. Ponto 1. Antônio reconhece Cesário, filho de Cleópatra, como o verdadeiro herdeiro de César. É um cuspe na cara de Otaviano, mas isso é pessoal. Ponto 2. Antônio distribui terras romanas aos filhos de Cleópatra. Isso já é traição ao Estado. Mas o ponto 3 é o tiro de misericórdia. Antônio ordena ser enterrado em Alexandria, ao lado de Cleópatra. O salão explode em gritos.
Vocês entendem o que isso significa para um romano? Um romano deve jazer em terra romana. Se você quer ser enterrado no Egito, significa que você não é mais romano. Você é egípcio. Você é um estranho. Você traiu a memória dos ancestrais por uma tumba luxuosa de sultão oriental. Otaviano abaixa o pergaminho. Ele não precisa dizer mais nada. Antônio assinou sua própria sentença. A máquina de propaganda de Otaviano, que trabalhava em marcha lenta, agora liga na potência máxima. Começa a campanha de lavagem cerebral mais grandiosa da antiguidade. Otaviano muda o foco genialmente. Se ele declarar guerra a Antônio, será uma guerra civil. Novamente irmão contra irmão. Novamente romano matando romano. O povo está cansado disso. O povo não vai lutar. Mas e se o inimigo não for Antônio? O inimigo é ela, Cleópatra, a meretriz no trono, a bruxa do Nilo. Otaviano pinta a imagem de um monstro. Ela enfeitiçou nosso glorioso, mas ingênuo Antônio com poções. Ela quer transferir a capital de Roma para Alexandria. Imaginem, gritam os oradores nas praças. Seus senadores usarão turbantes. Seus deuses serão substituídos por chacais e crocodilos. Ela quer fazer de vocês escravos de seus eunucos. Funciona perfeitamente. A xenofobia é a droga mais potente para a multidão. Roma é tomada por uma histeria patriótica. Pessoas que ontem ainda lembravam de Antônio como herói, agora o amaldiçoam como escravo sexual da egípcia. Ele não é homem, gritam nas tabernas. Ele é um mandado, que esqueceu a honra da toga por almofadas de seda. Otaviano faz outro gesto teatral. Ele vai ao templo de Belona. Lá, segundo o antigo costume, os sacerdotes feciais devem declarar guerra lançando uma lança ensanguentada na terra do inimigo. Mas o inimigo está longe, além mar. Otaviano obriga o sacerdote a lançar a lança em um pedaço de terra simbolicamente declarado inimigo. Eu declaro guerra a Cleópatra, troveja sua voz. Notem, nenhuma palavra sobre Antônio. Formalmente, Antônio ainda é cidadão romano. Mas se ele se levantar em defesa da bruxa estrangeira, ele mesmo escolherá seu destino de traidor. É uma armadilha jurídica da qual não há saída. Toda a Itália jura lealdade a Otaviano. É o famoso juramento de toda a Itália. Textos desse juramento são encontrados em placas de bronze até hoje. Não é apenas mobilização, é a transformação do povo em um único organismo militar. Otaviano não é mais um dos triunviros. Ele é o líder, Dux, o salvador da civilização ocidental da barbárie oriental. Os impostos sobem aos céus. Cidadãos livres entregam 1/4 da renda, libertos, a 8ª parte dos bens. Revoltas explodem, mas são esmagadas com crueldade incrível. Agora é uma guerra sagrada. Quem é contra os impostos é a favor de Cleópatra. É traidor. E o que fazem os apaixonados no Oriente durante esse tempo? Eles riem. Antônio e Cleópatra em Samos organizam banquetes intermináveis. Eles se chamam de União dos Inimitáveis na Vida e agora criam um novo clube, União dos Suicidas. Juram morrer juntos, de forma bonita e pomposa. Reúnem atores, músicos e dançarinos de todo o mundo. Enquanto Roma forja ferro e constrói navios, Alexandria canta e bebe. Antônio está confiante na vitória. Ele tem mais legiões, tem mais navios, enormes fortalezas flutuantes, penteres e desceres, com torres e arietes de bronze. Ele tem montanhas de ouro. Otaviano, para ele, é ainda o mesmo garoto insolente que roubou papéis do templo. Antônio escreve cartas ofensivas a Otaviano. Por que você está furioso? Porque vivo com a rainha? Mas ela é minha esposa. E acaso vivo com ela só desde ontem? E você vive com quem? Com Drusila? Ou com Tertula? Que diferença faz onde você mete quando está excitado? Ele não entende. Ainda pensa nas categorias de quartel de soldados e rivalidade masculina. Não vê que contra ele luta não um homem, mas um sistema. Uma máquina estatal fria e impiedosa, construída sobre ideologia.
Otaviano proíbe chamar Antônio pelo nome em documentos oficiais. Ele o apaga da história antes mesmo de sua morte. Para Roma, Antônio não existe mais. Existe apenas o mercenário sem nome da rainha egípcia. A frota do Ocidente reúne-se nos portos. 700 navios, 200.000 legionários. Agripa, o arquiteto silencioso da futura vitória, verifica cada remo, cada corda. Ele sabe, os grandes navios de Antônio são desajeitados, e suas liburnas leves, rápidas e predadoras como piranhas, estão prontas para estraçalhar esses leviatãs. O mundo parou à beira do abismo. Duas metades do império, como dois lutadores de sumô, prontas para bater as cabeças. Mas o resultado dessa batalha não será decidido pela força dos músculos, nem pela espessura da armadura. Será decidido pelo medo. Aquele mesmo medo pegajoso que já se instalou no coração de Antônio, embora ele o afogue em vinho. Ele sabe que traiu Roma. E no fundo da alma ele entende: Roma não perdoa tais erros. O vento enche as velas. As esquadras saem para o mar, rumo à Grécia, rumo ao cabo de Áxio, para onde terminará a era dos heróis e começará a era dos imperadores. A água logo ficará vermelha, mas por enquanto o mar está calmo e indiferente, como o rosto de Otaviano olhando para o horizonte. Setembro do ano 31 a.C., Golfo de Ambrácia. O calor aqui é tal que parece que o ar pode ser cortado com uma faca. Ele é pegajoso, impregnado com o cheiro de algas podres, esgoto e suor de dezenas de milhares de pessoas presas numa armadilha. A frota de Marco Antônio, outrora um leviatã formidável, agora lembra uma baleia encalhada na praia, morrendo lentamente sob o sol escaldante. A situação é catastrófica. Enquanto Antônio e Cleópatra banqueteavam, Agripa, esse gênio silencioso da guerra, capturou portos-chave e cortou as rotas de abastecimento. Bloqueio. No acampamento de Antônio começa a fome. Legionários mastigam pães de cevada misturados com areia. A água floresce. Começa a disenteria e a malária. Pessoas morrem nos postos, não há quem enterre seus corpos, e o fedor da decomposição paira sobre o acampamento como um manto pesado. A deserção torna-se uma epidemia. Cada sussurro noturno é o som dos passos de mais um senador ou oficial fugindo para o acampamento de Otaviano. Partem até os mais próximos. Gneu Domício Aenobarbo, um homem que odiava Cleópatra com toda a alma, entra num barco e navega para o inimigo. Antônio, ao saber disso, faz um gesto bonito, mas sem sentido. Envia atrás do traidor seus pertences e escravos. Aenobarbo morrerá de febre em poucos dias, mas o simples fato de sua fuga é uma sentença. Os ratos fogem, porque o navio já começou a afundar. Na tenda de Antônio reina a paranoia. Ele obriga escravos a provar a comida na sua frente, com medo de que Cleópatra o envenene para fazer as pazes com Otaviano. Cleópatra, em resposta, mergulha uma flor de sua coroa em veneno, joga-a na taça de vinho e oferece a Antônio para beber. Quando ele leva a taça aos lábios, ela segura sua mão. Se eu pudesse viver sem você, já teria te matado há muito tempo, diz ela. É amor à beira da loucura. No dia 2 de setembro, o vento acalma. O mar fica liso como um espelho. Não dá para esperar mais. Antônio decide dar combate, mas é um combate estranho. Ele ordena que queimem parte de seus navios, porque simplesmente não tem remadores. Nos bancos, sentam-se não marinheiros experientes, mas camponeses tirados dos campos, que nunca viram o mar. Olhem para a frota de Antônio. São fortalezas flutuantes. Monstros enormes e desajeitados com torres, revestidos de ferro. Desceres e octeres. Eles inspiram terror por seu tamanho. Contra eles, saem as liburnas leves e ágeis de Otaviano e Agripa. É a batalha de um elefante contra um enxame de vespas. A batalha começa ao meio-dia. Não é aquele embate dinâmico que gostam de mostrar no cinema. É uma matança lenta e pesada. Os navios de Antônio ficam parados, como rochas. As liburnas circulam ao redor.
cobrindo-os com uma chuva de flechas e pedras, quebrando remos, mas com medo de chegar perto para não serem atingidas pelas máquinas pesadas ou ganchos de abordagem. Hora após hora. O rangido da madeira, gritos de feridos, assobio de projéteis de fogo. A água ao redor cobre-se de destroços e corpos. O resultado da batalha é incerto. O centro aguenta. O flanco esquerdo aguenta. Soldados nos convéses, veteranos de Filipos, lutam com a fúria dos condenados. Eles acreditam em seu comandante. Sabem que Antônio é o melhor guerreiro de Roma. Ele não pode perder para um jovem doente qualquer. E então acontece o que faz o tempo parar. Na retaguarda da formação de Antônio estão 60 navios de Cleópatra. Neles está o tesouro. Neles está a sua comitiva. Eles não entraram em combate. De repente, como se por um comando, eles içam as velas púrpuras. O vento, como se fosse de propósito, começa a soprar na direção do Egito. Cleópatra não ataca. Ela não ajuda os flancos. Ela simplesmente rompe a formação e foge para o mar aberto. Milhares de pessoas, tanto amigos quanto inimigos, paralisam ao ver isso. O que é isso? Manobra? Contorno pela retaguarda? Não. A rainha foge. Ela abandona para morrer aqueles que lutam por seu trono. Mas o verdadeiro choque está por vir. Marco Antônio, comandante em chefe, ídolo das legiões, o homem que no frio intenso atravessou os Alpes a pé e bebeu água suja junto com os soldados, vê a vela de sua amante se afastando. Nesse momento, morre nele o general, morre nele o romano. Resta apenas um velho patético e quebrado, enlouquecido de paixão. Ele não fica para morrer com seus homens. Não tenta organizar a retirada. Ele pula em uma pantera rápida e se lança em perseguição ao rabo de saia. Imaginem os olhos do centurião que está no convés da nau Capitânia. Ele está todo ensanguentado, rechaça ataque após ataque, e de repente vê como seu general, seu pai, foge do campo de batalha como o último dos covardes. É um golpe pior que qualquer espada. É uma traição impossível de compreender. Antônio alcança o navio de Cleópatra. Eles o içam a bordo. Ele não vai até ela. Ele vai para a proa do navio, senta-se com a cabeça entre as mãos e paralisa. Fica sentado assim por 3 dias. 3 dias de silêncio. Ele entende o que fez. Acabou de vender o mundo inteiro, sua honra, seu exército e sua história por uma mulher. É a troca mais cara e mais vergonhosa da história da humanidade. E a batalha de Áxio continua. A frota, abandonada pelo comandante, luta até a noite. Eles não acreditam que Antônio fugiu. Ele foi buscar reforços, dizem uns aos outros. Ele já volta. Lutam com o desespero de heróis. Só quando a noite cai e o mar começa a ficar tempestuoso, Otaviano propõe que se rendam. Mas mesmo então, o exército terrestre, 19 legiões, permanece na costa por mais 7 dias. 7 dias se molham na chuva, rejeitando as propostas de Otaviano. Eles esperam. Olham para o horizonte. Não conseguem acreditar que seu ídolo se transformou em um nada. O comandante do exército, Canídio Crasso, percebendo que Antônio não voltará, foge sob o manto da noite. Só então, traídos já por todos os comandantes, as legiões baixam as águias. Não é uma derrota, é um colapso. Otaviano obtém a vitória não porque é um gênio da tática, mas porque seu inimigo cometeu suicídio moral. O mar no cabo de Áxio acalma-se. As ondas lavam o sangue dos costados de madeira. Otaviano está no convés e olha para o sul, para onde as velas dos fugitivos desapareceram no horizonte. Agora, ele é o único dono de Roma. Não há mais triunviros, não há colegas. Existe apenas ele, e o vazio que precisa ser preenchido com o seu poder. Antônio e Cleópatra navegam para Alexandria. Eles não navegam para casa, navegam para a cripta. O navio corta as ondas, deixando para trás um rastro de espuma parecido com uma cicatriz.
Uma cicatriz no corpo da história que nunca mais cicatrizará. Eles têm mais um ano de vida pela frente. Um ano de agonia, banquetes durante a peste e a espera da batida inevitável na porta. A batida dos legionários que virão buscar suas cabeças. Mas isso será depois. Agora o mundo parou em silêncio. O silêncio que chega quando os deuses abandonam a terra, deixando as pessoas sozinhas com sua insignificância. A República Romana afundou definitivamente nas águas do Mar Jônico. Viva o Império! Alexandria, agosto do ano 30 a.C. O ar no bairro real está imóvel, como se a própria natureza prendesse a respiração antes do desfecho. As festas acabaram. A música calou-se. Ouve-se apenas o bater suave das ondas e os passos das legiões de Otaviano, que entram na cidade, não como conquistadores, mas como oficiais de justiça, vindo descrever os bens de um devedor. Marco Antônio, outrora soberano do Oriente, agora está preso em sua própria paranoia e desespero. Chega até ele um boato. Cleópatra está morta. Ela se suicidou em seu mausoléu. É mentira. O último truque histérico da rainha. Mas Antônio acredita. E nesse momento desperta nele a única coisa que ainda o ligava a Roma: a honra de soldado. Se ele não pôde vencer, deve partir com dignidade. Ele ordena ao seu escravo Eros que o mate. O escravo saca a espada, prepara o golpe e perfura a si mesmo. Até o escravo mostra-se mais nobre que o senhor. Antônio olha para o corpo morto e acena. Você me ensinou, Eros, como se deve agir. Ele crava a espada em sua própria barriga, mas até a morte se recusa a aceitá-lo imediatamente. O golpe é mal sucedido. Não atingiu o coração. Antônio cai no sofá, sangrando, implorando para que o acabem de matar. Mas os servos fogem horrorizados. O grande general contorce-se em dores, sozinho, no salão vazio do palácio. E então chega um mensageiro de Cleópatra. Ela está viva! Imaginem esse escárnio do destino. Ele morre por causa de uma notícia que era falsa. Carregam-no, moribundo, para o mausoléu onde a rainha se trancou. As portas estão bloqueadas. Cleópatra e suas duas servas descem cordas da janela do andar superior. Elas puxam o corpo pesado e ensanguentado de Antônio para cima. As mulheres, arrancando as unhas, esgotando as forças, arrastam esse pedaço de carne que outrora foi o homem mais forte do mundo. Ele morre nos braços dela, sujando suas roupas reais com seu sangue. O último beijo. O último suspiro. O leão romano deu seu último suspiro na gaiola da gata egípcia. Agora é a vez de Otaviano. Ele entra em Alexandria. Está calmo. Ele precisa de Cleópatra, mas não morta. Ele precisa da rainha viva para conduzi-la acorrentada pelas ruas de Roma durante o triunfo. Será a joia de sua vitória. Ele envia pessoas a ela, que lhe prometem misericórdia, cuidado, a manutenção do trono para os filhos. Ele mente tão naturalmente quanto respira. Cleópatra não é boba. Ela vê aqueles olhos vazios, onde não há nada além de uma calculadora. Ela entende. Para ele, ela não é humana, é um troféu, uma peça de exposição. E ela faz sua última jogada, a jogada que privará Otaviano de seu prêmio principal. Ela organiza um almoço luxuoso. Escreve uma carta a Otaviano, pedindo para ser enterrada ao lado de Antônio e a envia. Enquanto Otaviano lê essas linhas e entende que foi passado para trás, levam aos aposentos da rainha uma cesta com figos. A guarda verifica. Há apenas frutas. Mas sob os frutos grandes e doces dorme a morte. Uma cobra egípcia. Quando os homens de Otaviano arrombam as portas, tudo já acabou. Cleópatra jaz no leito dourado em suas melhores roupas. Está morta. Uma serva já está morta aos seus pés. A outra, cambaleando, ajeita o diadema na cabeça da senhora. Isso é bonito! Grita furioso o romano que invadiu. Sim, é bonito, sussurra a serva moribunda. E digno da descendente de tantos reis.
Otaviano está furioso. Roubaram seu triunfo, mas ele é pragmático. Imediatamente muda a atenção para outro problema. No Egito há mais uma pessoa que é mais perigosa que Cleópatra e Antônio juntos. Cesário, o filho de 17 anos de Júlio César, o sangue vivo de um deus. Enquanto ele respirar, Otaviano é apenas um impostor com um papel. O jovem é traído por seus próprios professores. É capturado a caminho da Índia. Otaviano não olha nos olhos dele. Apenas pronuncia uma frase, parafraseando Homero. Muitos Césares não é bom. A sentença está assinada. O menino, cuja única culpa era sua origem, é morto silenciosamente, sem julgamento. Agora Otaviano é o único César no universo. Os concorrentes não foram apenas derrotados, foram apagados da existência. Ano 29 a.C. Otaviano volta a Roma. Vocês esperam repressão? Esperam novas proscrições? Não. Roma treme à espera do chicote, mas recebe o afago. Otaviano distribui dinheiro, perdoa dívidas, organiza jogos grandiosos e, o mais importante, faz um gesto que leva os veteranos às lágrimas. Ele vai ao templo de Jano. As portas desse templo ficam abertas quando Roma está em guerra. Estiveram abertas por 200 anos. Por elas passaram rios de sangue. As dobradiças enferrujaram. Mas Otaviano ordena que as fechem. Com um rangido pesado, ouvido em todo o fórum, as portas de bronze se fecham. A guerra acabou, diz ele. Chegou a paz. Roma expira. As pessoas, cansadas de ter medo, cansadas de enterrar filhos, estão prontas para beijar a areia sob seus pés. Elas não se importam com a liberdade de expressão, não se importam com eleições. Elas querem silêncio. E Otaviano lhes dá esse silêncio. Férreo, sepulcral, mas silêncio. Ele realiza um truque político genial. No dia 13 de janeiro do ano 27, ele vai ao Senado e renuncia aos seus poderes. Devolvi a República, declara ele. Agora, governem vocês mesmos. Os senadores ficam em choque. Eles sabem que é um blefe. Sabem que se aceitarem, as legiões simplesmente os massacrarão. Começam a implorar para que ele fique. Pedem que ele tome o poder. É um teatro onde a vítima implora ao carrasco para colocar a coleira nela. Otaviano concorda, a contragosto. Concedem-lhe o título de Augusto, sagrado. Ele não se chama de rei, palavra que os romanos odeiam. Não se chama de ditador. Ele se chama modestamente de princeps, o primeiro entre iguais. Mas é mentira. Ele controla o exército, o tesouro e as leis. A República, que Bruto e Cássio tentaram salvar, transformou-se em um cadáver que Otaviano maquiou habilmente, sentou na poltrona e finge estar vivo. Olhem para este novo mundo. Ele é lindo. Em vez da Roma de tijolos, cresce a de mármore. As estradas são seguras, não há piratas. As províncias prosperam. Chega a Pax Romana, a paz romana, a Era de Ouro. Mas cheguem mais perto. Olhem para a fundação dessa grandeza. Ela está sobre os ossos de Cícero, sobre as cinzas da cidade de Xanto, sobre os cadáveres de 300 senadores mortos nas proscrições, sobre o sangue de Cleópatra e a traição de Antônio. E aqui reside a maior e mais sombria ironia de toda essa história. Lembrem-se dos idos de março. Lembrem-se de Bruto com o punhal ensanguentado. Eles mataram Júlio César porque temiam que ele se tornasse rei. Queriam salvar a liberdade. Mas com seu assassinato, desencadearam uma cadeia de eventos que destruiu a própria possibilidade de liberdade. Eles limparam o terreno. Mataram um ditador brando para liberar o trono para um imperador duro. Júlio César era um homem que sabia perdoar. Otaviano Augusto é uma máquina que não conhece a palavra piedade. Os conspiradores achavam que estavam matando um tirano. Na verdade, foram parteiras que, em sangue e sujeira, realizaram o parto do império. O velho mundo morreu.
Roma não pertence mais ao povo, pertence a um homem. E essa ordem durará 1500 anos. A liberdade foi vendida por segurança, e o acordo, selado com as espadas das legiões, reconhecido como definitivo. Vocês estão no Fórum da Roma Renovada. Ao redor brilha mármore branco, fontes murmuram, crianças brincam em segurança. Ninguém teme que amanhã virão assassinos. É um paraíso construído no inferno. Mas façam a si mesmos uma pergunta, apenas honestamente. Olhando para este esplendor e sabendo o preço que teve de ser pago, valeu a pena a ordem que vocês veem ao redor, pelo rio de sangue que acabamos de atravessar?